Leitura da epístola extraída do livro dos Provérbios. Pertencia ao Senhor logo no início dos seus caminhos, ainda antes de ele ter criado, fosse o que fosse. Fui constituída desde a eternidade, em época remotíssima, ainda antes de o mundo existir. Quando fui concebida, ainda não havia abismos, nem as fontes tinham brotado, nem se tinha erguido a mole impotente das montanhas. Vim à luz antes de se alterarem as colinas, quando ainda não tinha feito nem a terra, nem os rios, nem os polos do eixo do globo. Quando desdobrava os céus, já eu estava presente. Quando submetia os abismos ao curso de leis invioláveis, quando estendia os espaços siderais e punha em equilíbrio as fontes subterrâneas, quando fixava os limites ao mar e lhe impunha não violá-los, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava com ele, dispondo todas as coisas, e deleitava-me sem cessar, jubilosa por me encontrar a seu lado, brincando sobre o globo da terra, e deliciando-me por viver entre os filhos dos homens. Agora, meus filhos, ouvi-me, felizes os que seguem os meus caminhos. Aceitai os meus ensinamentos e cultivai a sabedoria, não os rejeitando. Feliz o homem que me encontra e que permanece constantemente de vigia à minha porta, sem nunca deixar os seus umbrais. O que me encontrar, encontra a vida e alcançará do Senhor a salvação. Seguido do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí tá bom. São José, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Hoje é uma grande festa, festa de obrigação, festa de preceito, para todos os católicos. No século XIX, o Papa Pio IX proclamou esse dogma da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, ou seja, Nossa Senhora, além de todos os seus privilégios, nasceu sem pecado original, nunca cometeu um pecado durante a sua vida e nasceu sem a mancha do pecado original, que todos nós nascemos já com esse pecado, todo mundo nasce com o pecado original, por isso o batismo, nós batizamos já as crianças para se apagar esse pecado original. As criancinhas não são anjinhos, né? Não, todos nós nascemos com o pecado original. E muito tempo se acreditava também, que todos haviam pecado, como dizia São Paulo, inclusive a Santíssima Virgem, porém, inclusive santos, porém o Papa, Sua Santidade, então, Papa Pio IX, disse que não, que segundo a tradição católica, Nossa Senhora nasceu sem o pecado original, nunca cometeu nenhum pecado. Então, o Papa escreveu uma encíclica, um documento maravilhoso, que se chama Inefabilis Deus, que eu recomendo a todos que tenham a oportunidade de ler, que é a leitura da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Vamos ler somente uma introdução que escreveu o Papa, que é muito interessante, muito bonita, que se chama Maria nos Projetos de Deus. Lemos hoje na epístola,
que essa analogia com a Santíssima Virgem, né, que Deus a pensou, a criou, por assim dizer, desde toda a eternidade, desde sempre. Não é? Deus já previa que o homem ia pecar, ia cair, não é? E que era necessário todo o mistério, seria necessário todo o mistério da encarnação, inclusive a Santíssima Virgem, já estava tudo nos projetos, nos planos de Deus. Não é? Uma virgem que daria luz ao seu filho, não é? E essa virgem seria preservada, não é, da mancha do pecado. O inefável Deus, inefáveis Deus, o nome, não é, do documento. O inefável Deus, cuja conduta é misericórdia e verdade, cuja vontade é onipotência e cuja sabedoria alcança qualquer limite e com fortaleza dispõe suavemente todas as coisas, havendo previsto desde toda a eternidade a ruína lamentável de todo o gênero humano, que havia de provir da transgressão de Adão, do pecado original, havendo decretado com plano misteriosamente escondido desde a eternidade, levar até o fim da primitiva obra de sua misericórdia, com projeto todavia mais secreto, por meio da encarnação do Verbo, para que não perecesse o homem impelido pela culpa, da astúcia, da maldade diabólica, e para que o que fez cair o primeiro Adão fosse restaurado, mas felizmente, né, posteriormente, chamada e escolhida desde o princípio e antes dos tempos, uma mãe, para que seu filho unigênito, feito sua carne, nascesse na feliz plenitude dos tempos. Entanto, querer a amou acima de todas as criaturas, que somente nela se encontrou sua grande benevolência, pelo que tão maravilhosamente a encheu da abundância de todos os carismas celestes, por méritos do tesouro divino, muito acima de todos os anjos e santos, que ela absolutamente sempre livre de toda a mancha do pecado, diz o Papa, não? Sempre livre de toda a mancha do pecado, da imaculada concepção, né? Conceição, nascimento imaculado, sem culpa, sem mancha. Absolutamente sempre livre de toda mancha de pecado, sendo toda formosa e perfeita, manifestar-se tal plenitude de inocência e santidade, que não se concebe de modo algum, depois de Deus, alguém tão grande, e nada pode imaginá-la distante de Deus. Então, Nossa Senhora está nos planos de Deus desde sempre, não é? Desde toda a eternidade. E não há somente esse dogma da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, são 4 dogmas marianos. Eu sempre falo, nessas festas principais, desses 4 dogmas relacionados, né, com a Santíssima Virgem. O primeiro de todos os dogmas, né, com relação à Santíssima Virgem, é que Nossa Senhora foi sempre virgem. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Por isso que nós chamamos a Santíssima Virgem, né? O matrimônio com São José é um matrimônio espiritual. São José era o chefe, era o responsável pela Sagrada Família, né? Ele estava à frente, era o chefe, né? Deus também precisou de um pai, né? Uma família não poderia estar incompleta, a Sagrada Família. Então, São José era o responsável, era o pai, né, adotivo do menino Jesus. Mas entre São José e a Santíssima Virgem havia somente uma santa amizade, né? Eram praticamente religiosos, eram consagrados, né? Nossa Senhora era uma religiosa e São José também era um consagrado, né? E o menino Jesus também, né? Então, de fato, era uma família santa, não é uma família religiosa de consagrados, né? Então, Nossa Senhora, esse é o primeiro dogma, foi sempre virgem. Os protestantes, os hereges, né, atacam muito a Santíssima Virgem. Né? Então, atenção, não, Nossa Senhora é uma mulher comum, uma pessoa igual a mim, sem privilégios, e Nossa Senhora não é igual às outras mulheres, e a Igreja Católica idolatra a Santíssima Virgem, Nossa Senhora também teve outros filhos e tudo isso. Então, muito cuidado, isso não é doutrina católica. Né? Então, Nossa Senhora foi sempre virgem. O nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo foi um nascimento milagroso, não é? E não houve outros filhos, não houve, não é,
relações matrimoniais entre São José e a Santíssima Virgem, teve outros filhos. Isso é tudo heresia e maluquice, não é, dos protestantes. Nossa Senhora não foi uma mulher igual às outras. Quantos privilégios, imagine já, não é, esse de ser concebida, de nascer sem o pecado original, não é, e de nunca cometer um pecado sequer. Então imagine como pode ser uma mulher qualquer. Não é? E era a mãe de Deus, que vamos ver. Não é? Então o primeiro dogma, sempre virgem. Depois, mãe de Deus. Não é? Se Jesus Cristo é Deus e Maria é mãe de Deus, logo Maria é mãe, não é, de Jesus Cristo, mãe de Deus. Não é? Então, esse é um outro dogma também, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, e a maternidade divina de Maria Santíssima. Então, como nós rezamos, não é, na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Por que dizemos Mãe de Deus? Porque Jesus Cristo é Deus. Né? Logo, ela é Mãe de Deus. E é outro também, não é, dogma que os hereges protestantes combatem muitíssimo. Não é? Muitos dos protestantes não creem que Jesus Cristo é Deus. Que muito é comum ouvir, não, Jesus Cristo era um homem, aí também uma pessoa que fez o bem, né, fez a caridade, filantropia, era um filósofo, aí um mestre espiritual, não é, mas não era Deus. Então isso é tudo mentira. Né? Jesus Cristo é Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é Deus também, segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Um Deus em três pessoas, e Nossa Senhora está aí como mãe, né, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, sempre virgem, mãe de Deus. Depois é o dogma que estamos celebrando hoje, o terceiro, não é? Imaculada Conceição. Então, Nossa Senhora, além de ser sempre virgem e sendo em vista Deus desde toda a eternidade, como vimos, não é? Prevendo que era necessário, não é, a encarnação do seu filho, que Jesus teria de vir para salvar o gênero humano, pensou também na sua mãe desde toda a eternidade. É necessário uma virgem puríssima para que nosso Senhor Jesus Cristo, não, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, possa aí habitar, se encarnar, e diz o Papa também, e toda a tradição, né? É impressionante, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tomou a própria carne e sangue, não é, da Santíssima Virgem, ou seja, era sua mesma carne e o mesmo sangue. Né? Então, Nossa Senhora, como que, né, deu a sua própria carne, o seu próprio sangue, né, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, imagine, não poderia ser algo, não é, uma pessoa qualquer. Nossa Senhora, não digo que é Deus, claro que não, que é a Santíssima Trindade, mas como diz o Papa, muito próxima de Deus. Né? Depois da Santíssima Trindade, né, não vem os anjos e os homens. Não. Primeiro, depois da divindade, vem a Santíssima Virgem, né? Os anjos e os santos. Né? Nossa Senhora está acima de toda essa cadeia, nessa hierarquia. Né? Está ao lado do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, depois da Imaculada Conceição, então o Papa proclama esse dogma. Tá? Como eu digo, era inclusive uma questão disputada, porque São Paulo fala, de fato, nas Sagradas Escrituras, que todos pecaram. Né? Todos pecaram. Então, Santo Tomás também interpretou nesse sentido. Se São Paulo disse que todos pecaram, então Nossa Senhora também. E era uma disputa teológica na época, não? Então, muitos padres da Igreja, e Santo Tomás também, não é, acreditavam na animação mediata, é um termo que se chama, não, na filosofia. Ou seja, que a alma humana, que Deus não infundia a alma humana já na fecundação, né? No embrião ali. Então, hoje nós já temos essa, por meio dos aparatos científicos, já constatamos que quando há fecundação, Deus infunde ali já a alma. Né? Porém, os antigos não tinham essa concepção. Então, eles acreditavam, e Santo Tomás também acreditava, que Deus infundia a alma, né, depois de semanas. Né? Já da gravidez, depois de 2, 3 semanas, que Deus infundia a alma ali naquele embrião. Então, Santo Tomás dizia, logo, não pode ser uma concepção imaculada, né? Porque Deus infundiu a alma né, depois dessas semanas. Ou seja, era uma disputa teológica que havia. Porém, depois, né, outros teólogos afirmaram que não, que já desde a fecundação, não é, quando Nossa Senhora, quando Deus criou, né, a alma da Santíssima Virgem, ali já livrou, já preservou do pecado. É um privilégio
da Santíssima Virgem, coisa que não se passa conosco. A nossa alma já é criada, não é? Porém, já vem com a mancha do pecado original. Não é? Então, são privilégios. Nosso Senhor não poderia nascer, né, de uma pessoa pecadora, não é? De uma pessoa que era escrava, não é, do demônio. Todos nós já nascemos escravos do demônio. Por isso que no nosso batismo, quando o padre vai batizar a criança, faz uma série de exorcismos. Tá? Exorcismo de criatura imunda e não sei o que, lá vai de vários exorcismos. Mas por que numa criança? Por causa do pecado original. Todos nós já nascemos escravizados com essa tendência ao pecado, com essa má inclinação. Não é? Já somos um pouco que criaturas. Não é? Porém, a Santíssima Virgem não nasceu com nada disso. Não? Nasceu santíssima, puríssima, perfeitíssima. Teve sua concepção, seu nascimento imaculado. E depois também, quando o Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição, houve uma aparição também da Santíssima Virgem para confirmar. Nossa Senhora apareceu na França, em Lourdes, a uma jovem, uma mocinha chamada Bernadette. E essa camponesa, essa moça simples, da roça, perguntou a Nossa Senhora, qual é o seu nome? E ela respondeu, eu sou a Imaculada Conceição. Então levaram ao Papa essa aparição de Lourdes e foi como que uma comprovação do dogma que ele havia proclamado, confirmou, Nossa Senhora apareceu, confirmando que de fato era verdade, esse dogma. E o quarto e último dogma relacionado à Santíssima Virgem foi proclamado pelo último, perdão, que sempre me vem o espanhol na cabeça, foi o último Papa Católico, o Papa Pio XII, foi quem proclamou que Nossa Senhora também foi assunta ao céu, subiu ao céu em corpo e alma, foi elevada pelos anjos. Então foi o último dogma, foi o Papa Pio XII quem proclamou esse dogma nos anos 50. E é importante também, muito interessante, que muitos falam também da dormição da Santíssima Virgem. Então há uma discussão também teológica com relação ao dogma da Assunção de Maria, porque Nossa Senhora, como ela nunca pecou, não poderia morrer. Recordem-se que Adão e Eva, no paraíso, antes de cometerem o pecado original, eles não morriam. Sim, sim. Também Adão e Eva tinham vários privilégios no paraíso, e um desses privilégios era a imortalidade. Depois que pecaram, que foram contra a lei de Deus, aí sim passaram a morrer, a adoecer e a ter vários problemas. Porém, Nossa Senhora, como não tem o pecado original, não podia morrer. Então, muitos falam que ela adormeceu, Deus enviou um sono profundo, ela adormeceu e depois os anjos a levaram ao céu. Então, isso é discutido. O que não é discutido é o dogma que ela foi elevada ao céu. Tanto é que não existe túmulo de Nossa Senhora, nem corpo de Nossa Senhora, assim como não há corpo também de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os dois estão no céu em corpo e alma. E é uma verdade de fé. Portanto, Nossa Senhora é a nossa advogada, é a nossa medianeira. Daí vem a importância e a devoção à Santíssima Virgem. O São João Crisóstomo diz que quando Deus quer salvar uma alma, ou quando uma alma é predestinada a se salvar, Deus envia e infunde a essa alma a devoção à Santíssima Virgem. Então se vê que todos aqueles, os santos, todos os santos, aqueles que querem se salvar, se santificar, levar uma vida de santidade, são devotos de Maria Santíssima. Basta ver os hereges. Então, os católicos são predestinados ao céu, mas os hereges protestantes, como eu disse, estão contra a Santíssima Virgem, não têm devoção à Nossa Senhora, blasfemam contra a Nossa Senhora. Então, essa gente está condenada, está perdida. E nós devemos nos aproximar cada vez mais. Não esquecer também, era um dogma que muitos padres, durante o Concílio Vaticano II, pediram ao Papa, ao falso Papa da época, durante o concílio, os bispos tradicionais, Monsenhor Lefebvre, Monsenhor de Castro Maia, Monsenhor Tuque e outros, queriam que eles proclamassem que Nossa Senhora era a medianeira de todas as graças, que todas as graças que nós recebemos vêm por intermédio da Santíssima Virgem, pelas mãos da Santíssima Virgem. Claro que esses hereges não aceitaram esse pedido dos padres, nem aceitaram nada, não?
são inimigos da Igreja, inimigos da Santíssima Virgem. Porém, não esquecer isso, todas as graças que nós necessitamos vêm por meio de Maria Santíssima. Como eu digo, Nossa Senhora não é Deus, porém é mãe do Filho de Deus. Tem todos esses privilégios que eu acabei de falar aqui e está ao lado do trono de seu Filho no céu, verdadeiramente está do lado de nosso Senhor Jesus Cristo e intercedendo por nós, é nossa advogada. Tudo que nós necessitamos para a nossa conversão, para a nossa santificação, para a conversão dos nossos parentes, familiares, amigos, devemos recorrer a ela. É o caminho mais rápido e seguro para se chegar ao céu, como dizia São Luís Maria Grignon de Montfort e Santo Antônio Maria Claret. É a escada, é o caminho mais curto. Para receber graças, para se santificar, para ir para o céu, é recorrendo a Maria Santíssima. Então, não esquecer também, falando de São Luís Maria Grignon de Montfort, aqueles que quiserem também renovar sua consagração a Maria Santíssima, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que eu também recomendo muitíssimo. Hoje é um dia especial, não é, para renovar a consagração à Santíssima Virgem, como fiel escravo, fiel servidor de Nossa Senhora, não é, para sempre. Então, não esquecer também disso, né, tá aí, ter a fórmula, aproveitar para depois da Sagrada Comunhão ou depois da Santa Missa, fazer a renovação da Santa Escravidão. Então, tudo isso é importante, os católicos não devem se esquecer, não é, dessas festas, por isso que a gente já se prepara com penitência, com jejum, com abstinência, não é, para essas principais festas de Nossa Senhora, de Nosso Senhor no Natal também, não é? Trazer o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, trazer a medalha milagrosa, tantas devoções, não é, que existem, que livram as almas da perdição e também do purgatório, e muitos católicos estão aí desatentos, perdidos, não dão importância a essas coisas. Então, muita atenção, não perder tempo com bobagem, com coisas do mundo que não servem para nada, a não ser para distrações inúteis. O mais importante, como eu digo, o negócio mais importante é a salvação da nossa alma. O que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma, diz nosso Senhor Jesus Cristo, e os santos, Santo Afonso fala muitíssimo disso, é o negócio mais importante, não é ganhar na loteria, não é ficar milionário, não é diversões inúteis, não é nada aqui desse mundo, é salvar a nossa alma. E Nossa Senhora está aí, de braços abertos, esperando um fiel devoto. E no mundo de hoje, como eu disse, é coisa muito rara. Porém, nós que estamos aqui, temos que seguir por esse caminho. Se não, queridos fiéis, vamos nos perder certamente, ou vamos tomar aí outros caminhos, mais difíceis para chegar ao céu. Como eu disse, Nossa Senhora é o caminho reto, mais curto, mais fácil. Há outros caminhos aí com muitas voltas, que leva no purgatório e outros lugares aí, né? Então, se queremos ir para o céu, temos que seguir nesse sentido da devoção da Mãe de Deus. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.